Dmitri e os outros morreram, mas o sangue e a sua memória permanecerá para sempre na nossa bandeira. Oi galera, eu sou o João e antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer às 100 pessoas que já estão inscritas no canal. Por isso é muito importante você se inscrever e compartilhar o canal com seus amigos, com seus familiares, com quem você achar bacana, pra gente sempre crescendo esse número. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Saindo da guerra, Lenin percebeu que a questão da Rússia ela estava bem desorganizada, a questão econômica... Já estava bom. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Para ele poder organizar a vida da Rússia, ele organizou uma política econômica, né? Eu não sei, política econômica, socialismo. Ele justamente teve essa ideia de criar a nova política econômica, que ficou conhecida como a NEP, né, a tradução. E a proposta era a seguinte: manter algumas coisas capitalistas, manter uma economia de mercado mínima ali, sob controle do Estado, para justamente girar, né, a questão. Tanto que dizem que o Lenin falou que para darmos 2 passos para frente é necessário voltar 1 para trás, né? Então significava o que? Para eles poderem avançar nas mudanças socialistas, eles precisavam dar um passo para trás e retornar e reformar algumas coisas para incentivar essa vida deles. As medidas da NEP consistiam basicamente de... era permitido a venda da produção de excedentes, né, e a criação de um pequeno mercado interno, né, de abastecimento. Os capitais estrangeiros ficaram sob controle, né, do Estado. A indústria pesada ficou sob controle do Estado, né? Então, por indústria pesada ou indústria de base, você entende que é toda aquela indústria que vai fabricar material para as outras indústrias, né? Então, as metalúrgicas e as siderúrgicas principalmente, né, ficaram sob controle do Estado. Fora isso, eles também incentivaram as pequenas indústrias, né, de produção de bens, mas todas essas pequenas indústrias com a supervisão do Estado e com a supervisão do partido, né? E com isso o Lenin percebeu que a economia começou a avançar, certo? Uma coisa que ele foi percebendo à medida que a coisa foi se estabilizando foi que o partido foi ganhando muita importância e que a força dos soviets foi se perdendo, né? Apesar do país ter mudado seu nome de Rússia para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no ano de 22, essa mudança não acompanhou, né, em todos os países que integravam a União Soviética. Porque a União Soviética era a junção da Rússia e de uma série de repúblicas vizinhas que tinham como principal país era a Rússia, certo? Então, os sovietes, os conselhos, começaram a perder tanta força, né? E aqueles que não estavam alinhados ao partido eram duramente perseguidos pela questão interna do próprio partido, né? Você tinha uma questão muito forte aí. E a lenta instalação dos burocratas, né? Atribui uma frase ao Lenin, né, que ocorreu uma lenta burocratização do socialismo, né? Fecha aspas. E ele então já sinalizava que isso talvez fosse um problema para a implementação do regime na União Soviética. E a bandeira da União Soviética acabou então entrando com a cor vermelha, e no alto da sua bandeira você tinha a foice e o martelo em amarelo, que representavam a união entre os trabalhadores do campo e os trabalhadores das fábricas, né? E essa se tornou a bandeira da União Soviética, e foi a forma como a partir de 1922 você vai chamar essa porção, certo? Então o que acontece? O Lenin acabou falecendo no ano de 1924, certo? E todo esse cenário de mudanças estava acontecendo e gerou uma grande dúvida, né? Quem que vai substituir o Lenin? Dentro do Partido Comunista vai ter uma divisão muito grande, uma disputa muito grande entre o Trotsky e o Stalin. E basicamente essa disputa vai ser uma disputa por como é que eles iam implementar a continuidade da Revolução Socialista, certo? Para o Trotsky, você tinha que implementar a Revolução Socialista em outros países. Porque com a União Soviética ajudando na Revolução em outros países,
a União Soviética se fortaleceria enquanto país e teria o apoio internacional caso tivesse algum outro tipo de problema, certo? É o que ele chamava de revolução permanente. Por outro lado, o Stalin já dizia o contrário. Não, a gente tem que centralizar e estabilizar o regime aqui na União Soviética e depois que a revolução estiver pronta aqui, a gente vai lá, pega o nosso modelo, copia e cola nos países que forem sendo transformados. Corrente que dizia que era o socialismo a revolução dentro de um só país, né? Esse embate ficou muito evidente entre 1924 e 1927, né? E 27 vai ter a vitória definitiva do Stalin, né? O Stalin tinha o controle da burocracia do partido e o Stalin não aceitava as críticas, né? E em 1927, com toda a sua força, o Trotsky então vai ser obrigado a ser exilado, né, no México. Ele vai ser executado por membros da polícia secreta da União Soviética a mando do Stalin em 1940. Então, apesar do Trotsky não estar mais presente na Rússia, não estar presente na União Soviética, o Stalin não ia levar esse desaforo de ter um adversário político, um crítico da sua postura, vivo. E essa vai ser basicamente a postura que o Stalin vai tomar durante seu governo. Ele vai instalar censura, ele vai instalar perseguição. Ele tinha uma polícia secreta que depois vai receber o nome de KGB anos mais tarde, mas num primeiro momento ali era uma polícia secreta que vasculhava os críticos, né? O Stalin, ele vai ser responsável por perseguir as alas do partido que eram desleais, seguindo essa perspectiva da questão partidária, e qualquer um que falasse que o método que ele estava usando era errado, de perseguição, de censura, de controle burocrático, o Stalin então vai ser o camarada que vai receber o título de maior assassino de socialistas do mundo. E aí o pessoal tenta relativizar, dizendo que o Stalin era fascista, coisa e tal. O Stalin ele vai ser um ditador que vai ter uma perspectiva de que a ideia que ele estava governando era certa e qualquer um que se ousasse criticá-lo podia ser eliminado. Durante a ditadura stalinista, que vai durar de 1927 até 1953, quando Stalin morre, ele vai implementar uma série de mudanças econômicas. Ele acaba com a NEP e ele instala os planos quinquenais. O que era isso? A cada 5 anos, o Estado ia organizar a questão dos valores, dos preços, dos impostos. Ia ser um planejamento econômico, uma economia planificada, certo? Já distorcendo as ideias socialistas lá do século XIX, certo? O Stalin também vai modernizar a agricultura, então ele vai começar a implementar tecnologia no campo para aumentar a produtividade. Então ali até o início da década de 30 ele vai ter uma série de problemas com os camponeses tradicionais. E o Stalin também vai ser o responsável por incentivar a indústria de base, né? E ela cresceu vertiginosamente durante a ditadura stalinista, né? E tem um outro detalhe que é importante a gente salientar. O Stalin ele tinha essa questão do culto da personalidade, tá? Ele vai ser responsável por tentar apagar o Trotsky da história da Revolução. Então você tem uma série de fotos icônicas, de discursos, onde está o Lenin ainda está vivo, ainda não tinha tomado o poder. E o Stalin foi lá e falou assim, ó, quero que tire o safado do Trotsky daí. E foi lá, com os métodos mais antigos, o Photoshop, o avô do Photoshop, ó lá, e apagou o Trotsky das imagens, como se ele nunca tivesse existido. Os cartazes de propaganda eram o Stalin é o senhor da nação, é o cara que leva a gente pra frente, ele é o nosso líder. Então criou-se toda uma propaganda e uma massificação da figura do Stalin. E para fechar, o Stalin também manteve a estrutura dos soviets sob o controle dos burocratas. Ou seja, os soviets não tinham mais autonomia. E toda aquela frase que o Lenin tinha dito durante a Revolução, todo o poder aos soviets, já não existia, porque os soviets eram subservientes ao partido e subservientes à figura do próprio Stalin, né? E também, além da burocratização dos próprios soviets, ocorreu uma burocratização do Estado soviético e do Estado russo, né? Onde os burocratas tinham um poder muito grande lá dentro. Então é isso, gente. E lembra-se sempre, dúvidas e desafios, chama Clio.